Olá, começa agora o Diário de Notícias, o telejornal da Rede Gospel de televisão. Vamos aos principais destaques nacionais e internacionais desta segunda-feira, dia 19 de agosto de 2013. Dilma escolhe Rodrigo Janot para suceder Gurgel na Procuradoria-Geral da União. E os líderes da União Europeia se reúnem para discutir a situação do Egito. Na manhã de hoje, militantes mataram pelo menos 24 policiais na região de Sinai. Já em Salvador, carro apreendido é roubado dentro do pátio do Detran. E com 411 aeronaves, São Paulo tem o maior frota de helicóptero do mundo. No esporte, o Corinthians terá 3 desfalques contra o Luverdense nesta quarta-feira. Estas e outras informações do Brasil e do mundo agora no Diário de Notícias. Boa noite a todos. A Controladoria Geral da União informou que faz um levantamento dos contratos do governo federal com as empresas envolvidas nas denúncias de suposto cartel nas licitações do metrô de São Paulo e do Distrito Federal. Segundo a assessoria de imprensa do órgão, a partir das informações coletadas, será decidido se haverá ou não a instauração de uma auditoria para investigar os contratos. A Controladoria Geral da União não anunciou prazo para a conclusão do levantamento dos contratos dessas empresas com contratos no governo federal. Ao coletar as informações dos contratos com as empresas, o órgão analisa, por exemplo, o valor cobrado pelos serviços prestados e os riscos que os contratos apresentam. O ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho, afirmou durante um evento com funcionários do Palácio do Planalto que as investigações sobre os cartéis devem ser feitas em qualquer nível de governo, podendo atingir também o federal. Segundo o ministro, no governo federal só não será investigado quem não errar. Segundo Gilberto Carvalho, é preciso esperar com tranquilidade as investigações transcorrerem e que depois seja julgado e condenado quem deve ser julgado e condenado naturalmente. E o Palácio do Planalto anunciou a indicação de Rodrigo Janot para o cargo de Procurador-Geral da República. A escolha da presidente Dilma Rousseff foi informada em nota da Secretaria de Comunicação da Presidência. Ele deverá suceder Roberto Gurgel no comando do Ministério Público pelos próximos 4 anos. A indicação agora deve ser confirmada pelo plenário do Senado, após sabatina na Comissão de Constituição e Justiça. Até a posse de Janot, o cargo de procurador-geral será exercido interinamente por Helenita Ascioli. No comunicado, o Planalto destaca a brilhante carreira construída por Janot no Ministério Público e ressalta que ele foi o mais votado entre procuradores para o cargo. A presidenta Dilma Rousseff considera que Janot reúne todos os requisitos para chefiar o Ministério Público com independência, transparência e apego à Constituição. Janot obteve o maior apoio, com 511 votos. A direção da associação comemorou o anúncio. Segundo o presidente da entidade, Alexandre Camanho, os procuradores da República estão satisfeitos por verem a escolha, mais uma vez, chancelada pelo Poder Executivo. A tese jurídica que resultou na discussão entre o presidente Joaquim Barbosa e o vice Ricardo Lewandowski na sessão da última quinta-feira no Supremo Tribunal Federal pode influenciar o julgamento de recursos de 6 condenados do processo do Mensalão. Além do ex-deputado Bispo Rodrigues, do extinto PL, réu cujo recurso produziu a tensão entre presidente e vice do STF, o debate pode vir a ter efeito sobre as penas do ex-ministro da Casa Civil José Dirceu, do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, do ex-presidente do PT, José Genuíno, e de Ramon Rollerbach e Rogério Tolentino, apontados como ex-sócios de Marcos Valério, o operador do Mensalão.
Rodrigues foi condenado a uma pena total de 6 anos e 3 meses de prisão por crimes de corrupção passiva, 3 anos, e lavagem de dinheiro, 3 anos e 3 meses. Ele foi acusado de ter recebido dinheiro em troca de apoio no Congresso ao governo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. No recurso que desencadeou a polêmica entre Barbosa e Lewandowski, a defesa de Bispo Rodrigues pediu redução da pena por entender que o réu não poderia ter sido condenado por corrupção passiva, receber vantagem indevida, com base em uma lei que vigora desde novembro de 2003 e prevê pena de 2 a 12 anos. Conforme a defesa, o delito pelo qual o ex-deputado foi acusado teria se consumado em 2002, quando estava em vigência a lei antiga sobre corrupção, que previa a pena de 1 a 8 anos de prisão. Ricardo Lewandowski argumentou que o deputado aceitou o dinheiro ilegal em 2002, embora de fato tenha recebido a verba depois. Lewandowski também argumentou que o crime se consumou no momento em que o ex-parlamentar disse sim à vantagem ilícita. Dispostos a acampar em frente à residência oficial do presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB, para protestar, manifestantes mobilizados pela internet não conseguiram se aproximar da casa do senador neste sábado. Com participação abaixo do esperado, o protesto convocado pelas redes sociais ficou posicionado de forma pacífica com a polícia, numa faixa de uma via que dá acesso à rua de Renan Calheiros. Desde cedo bloqueada pela polícia, sob forte esquema de segurança. No total, cerca de 15 manifestantes apareceram na região conhecida como Península dos Ministros, que concentra casas de autoridades no Lago Sul, bairro Nobre de Brasília. O presidente da Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, afirmou que a casa vai fazer uma análise caso a caso antes de cumprir a decisão do Tribunal de Contas da União de cortes nos vencimentos de mais de 1.000 servidores com remuneração acima do teto do funcionalismo de R$ 28 mil. Na última quarta-feira, os ministros do Tribunal de Contas da União estipularam um prazo de 60 dias para que a Câmara reduza os chamados supersalários ao limite do teto constitucional, o equivalente aos vencimentos de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Os supersalários são decorrência do entendimento de que o pagamento por função comissionada não entra no cálculo para adaptar as remunerações ao teto constitucional. De acordo com o levantamento realizado com base na folha de pagamento de julho, há 1.677 servidores com salário acima do teto na Câmara. Uma auditoria de 2010 do Tribunal de Contas da União tinha identificado 1.100 supersalários. Segundo o site da instituição, a Câmara tem quase 16 mil funcionários. Henrique Alves disse que a Câmara só vai dar início à verificação da folha de pagamento após a publicação do acórdão, que é o documento que detalha as decisões do julgamento pelo Tribunal de Contas da União. Segundo Alves, o tribunal informou à Câmara que o acórdão deverá ser publicado na próxima semana. E por falar em gastos, uma auditoria interna investiga o sistema de envio de correspondências do Senado. De acordo com a assessoria de imprensa da Casa, a auditoria apura remessas feitas por gabinetes de senadores e por áreas administrativas. Segundo uma nota divulgada pela assessoria, o objetivo da auditoria é revisar procedimentos do setor. A nota aponta uma despesa de R$ 2 milhões com selos em 1 ano e 4 meses. A assessoria do Senado não confirmou a informação, mas disse que a compra de selos é desnecessária, porque o contrato com a empresa brasileira de Correios e Telégrafo já prevê todos os serviços de postagem e também de correspondências. E o brasileiro David Miranda, companheiro do jornalista que revelou a existência de um sistema de espionagem eletrônica do governo americano, chegou hoje ao Brasil. Ele ficou detido no domingo por quase 9 horas em um aeroporto em Londres, com base na lei antiterror britânica.
O Itamaraty considerou o caso grave e injustificável, já que o brasileiro não é acusado de nada para que tenha ficado incomunicável. Quase 24 horas depois do telefonema que estremeceu as relações diplomáticas, Davi Miranda apareceu no desembarque internacional do aeroporto Antônio Carlos Jobim. O abraço no companheiro Glenn Greenwald, colunista do The Guardian, tinha jeito de alívio. Davi Miranda disse que não foi ameaçado, mas confirmou que teve objetos pessoais confiscados por agentes ingleses. O jornalista inglês disse que se as autoridades britânicas tinham a intenção de intimidá-lo, ao interrogar Davi Miranda, agora mesmo é que ele vai publicar ainda mais documentos e informações a respeito de espionagens. A detenção gerou várias reações e o assunto já chegou ao parlamento britânico. A oposição vai cobrar explicações do governo sobre a detenção do brasileiro. O parlamento, na manhã de hoje, também se manifestou. Vai questionar o procedimento da polícia. O incidente está na primeira página do jornal Guardian, o jornal que revelou o esquema de espionagem eletrônica dos Estados Unidos. 35 pessoas morreram atropeladas por um trem enquanto cruzavam uma ferrovia no norte da Índia. As vítimas, na maioria peregrinos hindus, estavam a caminho de um templo. Eles tinham acabado de saltar de um outro trem na ferrovia de Damara quando foram atingidos. Pessoas que estavam na plataforma atacaram o motorista do trem, que causou um acidente. Líderes da União Europeia se reuniram hoje em Bruxelas para discutir a situação do Egito. Mais de 1.000 manifestantes já morreram desde a última quarta-feira. Hoje, pelo menos 24 policiais foram mortos em uma emboscada na península do Sinai. Na manhã de hoje, os engarrafamentos e o povo nas ruas davam uma impressão de que a vida voltava ao normal no Egito. Mas longe disso, em um ataque cedo, militantes mataram pelo menos 24 policiais que estavam em um ônibus na região do Sinai. São militantes de oposição que se aproveitam da fragilidade das forças de segurança em uma região de fronteira onde o Egito mantém um tratado de paz com Israel e não pode aumentar as tropas sem consultar os vizinhos. Até agora não apareceu nenhum registro de imagens, mas no domingo aconteceu mais um episódio de violência brutal. 36 presos morreram quando eram transportados sob custódia das forças de segurança do Egito. O governo provisório, eles teriam ficado sufocados por uma bomba de gás lacrimogênio jogada dentro do ônibus para conter uma rebelião. A ameaça de atiradores de elite escondidos no alto de prédios fez as lideranças da Irmandade Muçulmana cancelarem os protestos deste domingo. Ainda assim, alguns manifestantes foram às ruas, muitos desrespeitaram o toque de recolher e foram presos. E no Japão, um vulcão entrou em erupção e cobriu uma cidade de cinzas. A coluna de fumaça chegou a 5.000 metros de altura, um recorde histórico. As cinzas vulcânicas caíram sobre a cidade de Kagoshima, que fica na base do vulcão. O transporte ferroviário foi paralisado. As inundações provocadas pelas fortes chuvas dos últimos dias na China provocaram mais de 100 mortes e deixaram 115 desaparecidos. O balanço de mortos nas províncias do nordeste do país chegou a 72. Isso foi o que informou a agência estatal Xinhua, que destacou as inundações da última semana como as mais graves em décadas. No sul do país, 33 pessoas morreram. E isso, segundo o Ministério de Assuntos Civis, o governo mobilizou 2.800 soldados para as tarefas de resgate. De acordo com a imprensa britânica, a Scotland Yard informou que está investigando se são verdadeiras as novas suspeitas sobre a morte da princesa Diana. Os ex-sogros de um soldado da tropa de elite do Exército teriam informado o comando sobre o plano das Forças Armadas. O militar teria confessado à ex-mulher que a unidade dele orquestrou a morte da princesa Diana. Lady Di morreu em agosto de 97, quando o carro em que estava com o namorado, Dodge Al-Fayed, era perseguido por paparazzi e bateu num túnel em Paris. A polícia, no entanto, reafirma que não houve uma reabertura do caso. E na manhã de hoje, uma explosão de um botijão de gás na Vila Brasilândia, zona norte da capital paulista, destruiu parte de uma casa. Vários pedaços de vidro estavam no telhado.
O trabalho dos bombeiros foi intenso, porque as primeiras informações dão conta de que estariam soterrados um adulto e uma criança. Aproximadamente 20 homens do Corpo de Bombeiros serraram algumas vigas e cavaram para tentar retirar as pessoas que estavam sobre os escombros. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com muito mais informação para você. Em Salvador, na Bahia, motoristas que tiveram o carro apreendido por problemas na documentação têm muitos motivos para se preocupar. O dono de um carro foi buscar o veículo e descobriu que ele tinha sido roubado dentro do pátio do Detran. O rapaz não mostra o rosto com medo de represália. O carro dele foi apreendido há 2 meses durante uma blitz em Salvador. É um veículo semelhante a de um de fabricação chinesa que estava com a documentação atrasada. O recibo da apreensão mostra que o carro deu entrada no pátio do Detran no dia 17 de junho. Até aí, nada anormal. De causar espanto foi o que aconteceu dias depois, quando o dono foi retirar o veículo. Ele descobriu simplesmente que o carro tinha desaparecido do pátio, um sumiço até agora não explicado pelo Detran, apesar de o local ser todo monitorado por câmeras de segurança. O rapaz ainda teve outra surpresa. Na semana passada, ele encontrou o carro por acaso no estacionamento de um shopping de Salvador. Chamou a polícia e a pessoa que estava com o veículo foi presa. O advogado do homem preso em flagrante diz que o cliente comprou o carro de uma pessoa desconhecida em uma feira de automóveis na cidade. Os documentos que estavam em poder do comprador ainda não foram apresentados pela polícia. O caso é investigado pela Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, que fica ao lado do pátio de onde o carro sumiu. Mas já havia acontecido isso aqui no estado de São Paulo, quando houve aquela colisão na rodovia Imigrantes no ano passado. Os carros ficaram num pátio quando os seus donos foram buscar, muitos pertences internos, com pneus, rádios, haviam sido roubados. Aí cabe a segurança do Detran para fazer totalmente a proteção dos veículos das pessoas que, mesmo irregulares por causa de documentação, deixaram o carro no poder da segurança pública. Em São Paulo, a polícia apreendeu um fuzil com capacidade para derrubar até helicóptero. A arma usada pelas Forças Armadas estava com um homem procurado por roubo e também havia uma boa quantidade de esmeraldas. Policiais militares da Rota, tropa de elite da Polícia Paulistana, pararam um carro em Santo André, na Grande São Paulo. O carro era dirigido por Cláudio Gonçalves de Oliveira, procurado por roubo. Os policiais contaram que ele propôs entregar a arma para que não fosse preso. Os policiais, então, foram com Cláudio até uma loja de peças de moto na zona leste de São Paulo, onde encontraram a arma, um fuzil calibre .40 com luneta e munição. De acordo com a PM, o fuzil estava com João Henrique Teixeira. Ele e Cláudio acabaram presos. Também foram apreendidos R$13 mil, esmeraldas e documentos falsos. A Polícia Federal, encarregada de apurar crimes que envolvam pedras preciosas, vai investigar a origem das esmeraldas encontradas com os presos. A arma é fabricada nos Estados Unidos e é de uso exclusivo das Forças Armadas. Ela é capaz de perfurar um carro forte e também derrubar aeronaves. Na semana passada, a polícia apreendeu 72 armas em uma casa na zona sul de São Paulo. Haviam rifles, fuzis, carabinas, pistolas e revólveres. Segundo a polícia, as armas eram alugadas para o crime organizado e usadas em roubos de carros fortes e também caixas eletrônicos. Veja uma imagem impressionante. Na manhã de hoje, no Rio de Janeiro, um homem invadiu as pistas da Avenida Brasil, uma das principais vias de acesso à cidade. Visivelmente transtornado, o homem vagava perto da área onde até pouco tempo atrás havia um ponto de consumo de crack. O homem se ajoelhou e abriu os braços do meio dos carros. Por pouco não foi atropelado. Uma viatura da Polícia Militar passou por ele, mas os policiais não pararam para tentar retirar o homem da via. O trânsito ficou muito complicado. Depois de mais de 10 minutos, o rapaz foi detido pela polícia e retirado do local.
A partir de hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro diz que vai cortar o ponto dos profissionais da educação que não voltarem ao trabalho. Eles estão em greve há mais de 10 dias junto com profissionais da rede estadual. Nesta segunda, houve uma reunião entre representantes do Sindicato dos Profissionais de Educação com o secretário estadual de Educação para a definição de novos rumos da greve para mais uma etapa da negociação. Mas a definição se a greve vai continuar ou não só sairá nos próximos dias, depois de assembleias que serão feitas na terça e na quarta-feira. Segundo o prefeito Eduardo Paz, os professores que não trabalharam hoje não vão receber e haverá corte no ponto. Já os profissionais da categoria dizem que estão no direito de fazer a greve. Domingo, cerca de 1.000 pessoas participaram de uma passeata na praia de Copacabana. A maioria era de professores e de profissionais da educação que estão em greve no Rio de Janeiro desde o dia 8 de agosto e reivindicam principalmente reajuste salarial e melhores condições de trabalho. O grupo percorreu toda a orla do bairro e contou com o apoio de manifestantes que faziam outro protesto pedindo o fim dos maus tratos contra os animais. A perícia voltou na madrugada de hoje à casa onde uma família inteira foi morta na zona norte da cidade. O objetivo era saber o barulho feito pelos disparos da pistola .40 usada no crime. Os peritos, assim do Instituto de Criminalística, chegaram por volta da meia-noite, o horário provável em que o pai, o sargento da rota Luiz Pesseguini, foi morto. A perícia quer saber se os vizinhos poderiam ouvir o som desses tiros. Até agora, o único suspeito é o adolescente Marcelo Pesseguini, de 13 anos. A investigação aponta que ele matou o pai, a mãe, a avó e a tia-avó. Depois foi para a escola com o carro da mãe. Na volta, se matou com um tiro na cabeça. A polícia deve receber novas informações nesta semana. Outros laudos que vão ajudar a esclarecer a sequência dos acontecimentos dentro da casa. Mas o pai, a mãe, a avó, a tia-avó e o menino morreram. No mínimo 5 tiros. Será que 5 tiros não conseguiriam fazer com que a vizinhança acordasse e percebesse que teria algum problema com uma arma desse calibre? É questão de investigar mesmo. Cigarros fabricados no Paraguai já respondem por quase 1/3 do consumo no Brasil. Eles são produzidos sem controle e representam um risco para a saúde do Brasil. Em uma perseguição filmada, os motoristas se separam e tentam fugir. Um deles abandona o carro e consegue escapar, mas os comparsas não têm a mesma sorte. Outros carros são deixados para trás. Os bandidos só se entregam quando não tem mais para onde ir. E é incrível como eles conseguem dirigir dentro desses carros. Os bancos ficam muito para frente porque logo atrás já tem caixas de cigarro. No banco do carona também. Quase não dá para alcançar o câmbio. O cigarro paraguaio entra ilegalmente sem pagar nenhum imposto e é vendido barato no Brasil. Em 2012, foram apreendidos 86 milhões de maços de cigarros contrabandeados do Paraguai, uma quantidade tão grande que uma estimativa é que hoje 1 em cada 4 cigarros vendidos no Brasil venha do Paraguai. Ainda segundo a associação, o Paraguai consome cerca de 3 bilhões de cigarros por ano, mas produz 50 bilhões. De acordo com a Receita Federal, metade dos cigarros contrabandeados é de uma única fábrica paraguaia, a Tabacaleira del Este. A Tabesa, que é uma tabacaria local, uma das marcas de cigarro da Tabesa não poderia ser vendida no Brasil, mas já é a 6ª mais vendida em nosso território. E de acordo com uma pesquisa feita pela ONG Rio, os cariocas andam muito insatisfeitos com as calçadas da cidade e os buracos estão entre as principais queixas dos pedestres. Muitos já se machucaram por causa deles. De bengala na mão, os deficientes visuais avançam com cuidado redobrado para evitar acidentes. A pesquisa mostrou que a insatisfação dos cariocas com o estado de conservação das calçadas aumentou bastante nos últimos 2 anos. 58% dos entrevistados consideram ruins as calçadas no Rio, contra 35% em 2011. E a situação das calçadas fica
pior quando tem obras. A responsabilidade da conservação, neste caso, é da empreiteira, mas a prefeitura também tem que fiscalizar. Entre janeiro e julho desse ano, foram aplicadas quase 2.000 multas a donos de imóveis que não mantinham as calçadas em condições de uso. Uma delas é a Washington Luiz, uma das avenidas mais movimentadas de São Paulo. Um homem se arrisca andando pela rua. Em outra calçada, o pedestre não tem vez. Os entulhos ocupam todo o espaço reservado para caminhar com segurança. O caminho ficou estreito porque a calçada foi quebrada e as pedras deixadas ali mesmo. De acordo com o especialista Pedro Tadei, vice-presidente do Sindicato Nacional de Arquitetura e Engenharia Consultiva, um planejamento das intervenções que interfiram na via pública em geral, com data, com período, prevenindo e pedindo licença à prefeitura, devem ser feitos com antecedência. A obra tem que recompor as condições de segurança para o pedestre e também para o desvio do tráfego, caso ele seja necessário. A Prefeitura de São Paulo disse que durante a execução de obras, a calçada deve ser mantida livre e em perfeitas condições. A empresa que não respeitar a lei pode ser multada. Mas, na verdade, você vê muitas caçambas, com obras na frente das residências, onde evitam até a passagem dos pedestres. Eles têm que sair para o meio da rua, podendo ocorrer algum acidente com algum veículo. Então, cabe mais fiscalização nos grandes centros, não somente São Paulo, mas também no Rio de Janeiro e em todo o país. E o incêndio em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, destruiu uma área de vegetação nativa. Não chove há muitos dias no noroeste do estado, o que facilita a propagação das chamas. É a quarta vez que a mesma área sofre um incêndio em 15 dias. A Polícia Ambiental investiga se o incêndio foi criminoso e afirma que os prejuízos são incalculáveis. E outro incêndio em um canavial às margens de uma rodovia na região de Ourinhos provocou 2 acidentes. Por causa da fumaça, os motoristas ficaram sem visibilidade e bateram. Já em Minas Gerais, em São Sebastião do Paraíso, o que assustou foi o granizo que tomou conta de parte da cidade no domingo à noite. Foram 15 minutos de chuva e as ruas ficaram intransitáveis. Hoje o ar seco predominou em boa parte do país, mas teve nevoeiro pela manhã. Essa previsão valeu para quase todo o Rio Grande do Sul, centro-oeste de Santa Catarina, Paraná, sudoeste de São Paulo e sul de Mato Grosso do Sul. E amanhã, segundo os meteorologistas, pouca coisa muda no tempo. O sol é que vai predominar em todo o país. Você já parou para pensar como é definido o crescimento de uma cidade como São Paulo? É o plano diretor que determina como vai ser o futuro da metrópole. Esse plano tem uma série de regras sobre o que pode ou não pode ser instalado em cada bairro da cidade. Na manhã de hoje, a Prefeitura anunciou como será o novo plano diretor da capital paulista. Uma avenida movimentada na Zona Sul, onde pode ter mudança. Esse é o plano que pode mexer com a vida de muita gente. Emprego é um dos pontos que a população, os moradores que durante 2 meses participaram das discussões sobre a revisão do plano diretor, pediram mais empregos. Mas a mudança que provocou mais discussão é a que limita o número de vagas nas garagens dos prédios. A Prefeitura quer diminuir o número de carros que hoje circulam pela capital. Hoje, um prédio pode ter quantas vagas quiser. Com o novo plano diretor, vai ter o número máximo de vagas. Mas para tudo isso começar a valer, esse plano primeiro precisa ser aprovado e passar por uma votação na Câmara Municipal. Vejam isso, a cada 45 segundos, um helicóptero pousa em São Paulo. O movimento é tão intenso que a Força Aérea criou um sistema inédito para garantir a segurança. Isso porque São Paulo já tem a maior frota de helicópteros do mundo. A frota paulistana já ultrapassou a de Nova York, é o que mostra um estudo da Associação Brasileira de Pilotos de Helicóptero. Segundo a Associação de Pilotos, são 2.000 pousos e decolagens por dia na capital paulista. São Paulo é a cidade com a maior movimentação desse tipo de aeronave no mundo e também com a maior frota. 411 helicópteros, os executivos, os principais passageiros. Gente que tem pressa para chegar e dinheiro para pagar. 1 hora no ar sai em média por R$ 1.800. A cada 45 segundos, um helicóptero decola ou pousa na cidade de São Paulo.
O movimento é tão intenso que a Força Aérea Brasileira criou um sistema inédito no mundo de controle de tráfego de helicóptero. E ele não fica no aeroporto de Congonhas. É que em frente a uma das cabeceiras do aeroporto se concentram 170 helipontos. Desde 2004, entrar ou sair dessa área, que tem de 60 quilômetros quadrados, só com autorização do controlador de voo. Termina nesta terça-feira as inscrições para o programa de cursos técnicos gratuitos. O Sisutec. São mais de 240 mil vagas e quase 70% dos formados são contratados em menos de um ano. O efeito positivo é em cascata. O estudante aprende um ofício, entra no mercado de trabalho e com o curso técnico tem chance de conseguir um bom salário e juntar dinheiro para fazer um curso universitário ou buscar uma especialização. Todos que conseguiram uma vaga no Sisutec, o Programa de Seleção de Educação Profissional do MEC, já foram convocados e terão até amanhã para fazer a matrícula. Os prazos foram prorrogados pelo governo. Uma segunda chamada será divulgada no dia 22. Para esses, as matrículas serão entre os dias 23 e 27 de agosto. São quase 240 mil vagas em 117 cursos. O aluno não paga nada, foi selecionado com base na nota do Enem. Segundo o MEC, hoje são 7 milhões e 600 mil jovens entre 18 e 24 anos que concluíram o ensino médio, mas não estão na faculdade. Esse é o público em potencial para os cursos técnicos, que duram de 1 a 2 anos no máximo. E a possibilidade de emprego para os formados, segundo o governo, é bem grande. E a falta de vagas nas maternidades de Natal, no Rio Grande do Norte, coloca em risco as grávidas e os recém-nascidos. Na maternidade escola Januário Cico, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, todos os 18 leitos da UTI neonatal estão ocupados. Os casos são graves. A superlotação leva ao improviso. Muitas mulheres estão nos corredores. Improviso também para bebês que nasceram antes do tempo. Por causa da lotação nas UTIs neonatais, os prematuros estão em uma das salas do centro cirúrgico que por isso não estão sendo usadas. Enquanto faltam leitos de UTI em todo o Rio Grande do Norte, no hospital estadual o problema é outro. No Hospital Santa Catarina, a estrutura está pronta para a instalação de 10 leitos de UTI, além do isolamento. Faltam equipamentos e profissionais. A Secretaria de Saúde também informou que vai contratar de 12 a 15 técnicos de enfermagem por concurso. O Ministério da Educação disse que a maternidade da Universidade Federal vai receber investimentos para reformas. São Bento do Una, no agreste de Pernambuco, é uma típica cidade do interior tranquila. Mas nesse final de semana, alguns moradores viveram momentos de desespero. Abelhas atacaram quem passava por uma das ruas mais movimentadas do município. Um cinegrafista amador registrou um momento em que várias pessoas estavam sendo atacadas. Algumas correm desesperadas pela rua. Quem passava de carro abandonou o veículo. 43 pessoas ficaram feridas. De acordo com o Corpo de Bombeiros, algumas providências já foram tomadas após os ataques. Eles usaram um equipamento chamado lança-chamas. Com ele, os bombeiros conseguiram queimar as abelhas e a colmeia. Ainda segundo os socorristas, também foram retirados todos os resíduos e o local foi detetizado para não haver a volta das abelhas. E no próximo bloco, o Tribunal de Pretória marca o julgamento de Pistorius para março de 2014. O atleta paralímpico acusado formalmente pelo tribunal é o suspeito de matar a namorada em fevereiro deste ano. Voltamos falando de esporte. O julgamento do atleta paralímpico sul-africano Oscar Pistorius foi marcado para março do ano que vem, entre os dias 3 e 20. Ele é o principal suspeito de matar a tiros a namorada, a modelo Riva Steenkamp, no dia 14 de fevereiro deste ano. Pistorius foi hoje ao Tribunal de Pretória para ser acusado formalmente pela morte da namorada, que coincidentemente completaria 30 anos nesta
desta segunda-feira. Mas, segundo a agência de notícias americana CNN, a primeira fase do julgamento será realizada somente em março. O processo completo pode levar um ano ou mais. O bi-amputado Pistorius, de 26 anos e conhecido como Blade Runner devido às próteses que usa nas competições, abaixou a cabeça e rezou de mãos dadas com o irmão Carl e a irmã Amy, antes da breve audiência em um tribunal de Pretória. O velocista é suspeito de ter premeditado o assassinato. Ele teria disparado 4 vezes contra a namorada no banheiro da suíte do casal em Pretória. Foram apresentadas acusações detalhadas descrevendo o indiciamento por assassinato premeditado contra Pistorius, que admitiu ter atirado na modelo através da porta do banheiro em sua casa de Pretória, no Dia dos Namorados da África do Sul. Pistorius diz ter confundido a namorada com o invasor. Para a polícia, porém, o atleta deve responder pela morte da modelo. E o empate sem gols entre o Bahia e Santos na Arena Fonte Nova pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro foi bem recebida pelos jogadores do Peixe. Apesar do resultado elevar para 6 o número de jogos sem vitórias da equipe na competição, os santistas se mostraram satisfeitos com a atuação do time. Mesmo assim, lamentaram o desperdício das poucas oportunidades tidas na partida. O atacante Thiago Ribeiro, que entrou na etapa final, também avaliou como boa a atuação do Peixe em Salvador. Antes de enfrentar o Vitória, o Santos tem compromisso pela Copa do Brasil. Na quarta-feira, às 7h30 da noite, horário de Brasília, o Peixe recebe o Grêmio na Vila Belmiro, no primeiro jogo do confronto entre as duas equipes pelas oitavas de final da competição. E o goleiro Vitor foi protagonista de um lance raro na partida contra o Internacional neste domingo, em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul. Ele foi expulso pelo árbitro Luiz Flávio de Oliveira após o apito final do empate em 0-0 entre o Galo e o Colorado. Vitor havia recebido cartão amarelo no segundo tempo por retardar o reinício do jogo. Depois do término da partida, chutou uma bola em direção da torcida colorada e recebeu o segundo cartão amarelo. O goleiro reconhece o ato e diz que foi um desabafo pelas provocações que recebeu durante os 45 minutos da segunda etapa. Vitor reclama do estádio do Vale, em Novo Hamburgo, apesar do bom estado do gramado. Segundo o camisa 1 do Galo, o torcedor que vê o jogo bem perto do gramado não se comportou bem neste domingo. Para Vitor, o empate no Sul foi importante pelo ponto conquistado e não pela rivalidade com o atacante colorado D'Alessandro, ainda no tempo em que o Santo atleticano jogava pelo Grêmio. Na verdade, o que acontece? O Vitor jogou pelo Grêmio. Obviamente, a torcida ia pegar no pé dele durante toda a partida. E ali, justamente atrás da torcida do Internacional, que era o maior número, não tinha como resultar em várias críticas contra o arqueiro que hoje defende o Atlético Mineiro. Mas ele mesmo confirmou. Errou em jogar a bola na torcida, porque como um jogador, mesmo jogando próximo, ele teria que ter um lado psicológico um pouco mais apurado. Ainda não foi neste domingo que o São Paulo fez as pazes com a vitória no Campeonato Brasileiro. E novamente a equipe teve uma chance de ouro para acabar com a má fase quando o juiz Ricardo Ribeiro marcou um pênalti de Luiz Antônio em Lucas Evangelista. Na cobrança, Jadson bateu mal no canto esquerdo de Felipe, que fez a defesa. No fim, a equipe amargou um empate por 0-0. É a terceira vez seguida que a equipe falha nesse tipo de jogada. As outras duas ocorreram com o goleiro e capitão Rogério Ceni, que desperdiçou as cobranças contra o Bayern de Munique pela Copa Audi e a Portuguesa pelo Campeonato Brasileiro. Na verdade, o mérito nessa cobrança do Jadson foi justamente do Felipe, que escolheu o canto e fez uma bela defesa. E a dependência da Ponte Preta e do Goiás em relação ao William e Walter, respectivamente, ficou evidente no duelo entre os times na tarde desse domingo, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas, interior de São Paulo, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Enquanto a Macaca sofreu com o isolamento do camisa 9, o Esmeraldino comemorou a atuação mais participativa do seu artilheiro. Com um gol no primeiro tempo, o sexto na Série A, Walter foi decisivo e garantiu a vitória goiânia por 1-0 diante de 4.416 pagantes. O resultado embalou de vez o Goiás e ligou o alerta máximo na alvinegra campineira. Foi o quarto jogo consecutivo sem derrota dos goianos, que pegaram o elevador e subiram para a 9ª colocação com 21 pontos. Na parte de baixo da tabela, a Ponte amargou a segunda derrota consecutiva e estacionou nos 15 pontos, à beira da zona de rebaixamento. É a 16ª com um ponto a mais em relação ao Criciúma, que abre a degola. A torcida não perdoou o tropeço em casa e protestou nos minutos finais com gritos de "queremos jogador". Os times voltam a campo na quarta-feira por competições diferentes. Pela Sul-Americana, a Ponte Preta enfrenta o Criciúma em Santa Catarina. No Maracanã, Goiás tem pela frente o Fluminense pela Copa do Brasil. Ambas as partidas estão marcadas para as 9h50 da noite pelo o mesmo horário do Brasileirão, tá? Pelo Campeonato Brasileiro, o próximo desafio da Macaca está marcado para sábado às 6h30 da noite, quando recebe o Cruzeiro novamente no Majestoso. No domingo, o Goiás visita o Internacional no mesmo horário. Vale lembrar aí que o Walter é um pouquinho mais gordinho, é a revelação do Goiás nesta temporada, um dos artilheiros do Campeonato Nacional. Então, sempre revelando bons atacantes, mas acima do peso. Mas nós lembramos aí de atacantes ou jogadores que sempre se destacam por causa do peso, né? Caso recente, o jogador Diego, que passou pelo Palmeiras, também tinha problema com peso, como o Ronaldo também recentemente passou pelo Corinthians, mas mesmo assim, jogadores que têm domínio de bola, sabem marcar gol, e o Walter não ficou diferente pelo Goiás e deixou a sua marca ontem à noite contra a Ponte Preta. O técnico Tite não poderá contar com 3 jogadores para a partida contra o Luverdense nesta quarta-feira às 9h50 da noite, horário de Brasília, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Desgastados após a vitória por 1-0 sobre o Coritiba, no último domingo o lateral Fábio Santos, o zagueiro Paulo André e o meia Renato Augusto foram cortados da relação e sequer viajaram a Lucas do Rio Verde junto do restante da delegação nesta segunda-feira. Nenhum dos jogadores preocupa para a sequência do Campeonato Brasileiro. Enquanto Fábio Santos e Renato Augusto sofreram pancadas na panturrilha direita e no joelho direito, respectivamente, e estão sentindo dores, o zagueiro Paulo André foi vetado pelo departamento físico, devido ao esforço demandado nas últimas partidas. Eles vão permanecer em São Paulo para recuperação no CT Joaquim Grava. A tendência é que Tite escale Igor, única opção para a lateral esquerda. Felipe, que vem sendo o reserva imediato de Paulo André, e Romarinho, que ficou no banco e entrou bem no segundo tempo do confronto com o Coritiba. Ainda sem estrear, o zagueiro Kleber também vive a expectativa de ganhar uma chance na equipe. A formação principal do Corinthians será definida em treinamento na tarde desta terça-feira, o único trabalho do time no Mato Grosso antes da partida. Mas o Corinthians vem fazendo bonito no campeonato, está no G4, o que agrada muito. Só que hoje a torcida do Corinthians pegou no pé de um dos atletas, o atacante Emerson Sheik, que após a partida diante do Coritiba foi comemorar com alguns amigos e acabou tendo uma cena inusitada. Colocou nas redes sociais um selinho num amigo. Pegou mal porque os torcedores criticaram e cobraram mais atitude, postura diferente do atleta do Esporte Clube Corinthians Paulista. Mas o Corinthians vem bem, isso não deve atrapalhar nada o desempenho do Timão no Campeonato Brasileiro. Bem, nós ficamos por aqui com o nosso Diário de Notícias. Voltamos amanhã com muito mais informação para você. Nosso muito obrigado e uma ótima noite de segunda-feira para você e sua família.